Olá, queridos, boa tarde. Porta larga e porta estreita. O que quis nosso Salvador Yahushua dizer quando ele menciona isso nas Escrituras? Vamos estar pesquisando aqui nesta tarde. Mateus capítulo 7, verso 13 a seguir, disse o nosso Salvador Yahushua: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, transbordaram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Yahushua esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Muito bem, amados, nós muitos ouvimos a falar sobre essa palavra porta larga, porta estreita, caminho apertado e caminho largo. O que significa isso? O que é que Yahushua estava tentando nos mostrar quando ele menciona essas palavras nas Escrituras? Pois bem, eu vou mostrar para você nesta tarde que porta larga nada mais é do que a religião e o sistema religioso. Por quê? O sistema religioso é algo que foi criado pelo maligno para desviar as pessoas do verdadeiro caminho da salvação, que é o nosso Salvador Yahushua. Então, por que a religião ela é essa porta larga? Porque quando fala de porta larga, observe que disse o Salvador Yahushua: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Numa porta larga é fácil de você passar, no caminho espaçoso também é fácil de você caminhar. Já numa porta apertada e estreita é difícil de você passar por ela. Em um caminho apertado da mesma forma. É difícil passar por esse caminho. Então, amado, eu vou mostrar para você que a religião ou as religiões, elas foram criadas exatamente para ser essa porta larga. E é isso que Yahushua estava nos advertindo, para que nós tomássemos cuidado a respeito dessa porta larga. Por quê? Como eu já falei aqui que religião é a porta larga, porque um exemplo, alguém vai para uma religião, chega lá nessa religião, nesse sistema religioso, seja ele judaico, seja ele católico, evangélico, seja ele espírita, ou qualquer, o islâmico, qualquer um tipo de religião que a pessoa for. Chegando lá, essa pessoa vai não entrar de acordo com os ensinamentos que lá dentro desses templos religiosos tem,
E o que a pessoa sempre diz? Não, aqui não está sendo de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, vou deixar essa religião, vou partir para a próxima. Aí sai, por exemplo, do espiritismo, aí vai para o judaísmo. Chegando lá, ele começa, bem, daqui a pouco ele observa que tem alguma coisa lá que não condiz com o que ele está vendo, ele abandona o judaísmo, agora parte para o islamismo. Ou seja, vai passando de uma para outra porque existem muitas opções. O caminho é largo, o caminho é espaçoso, melhor dizendo, a porta é larga. Se você foi para uma religião, não se deu bem lá, você pula para outra. Foi para a evangélica, não deu certo, você pula para a católica. Você foi para a católica, não deu certo, você pula para a espírita. E assim vai. Isso sem falar que dentro de uma única religião tem vários segmentos lá dentro. Por exemplo, no judaísmo, nós vemos os judeus ortodoxos, nós vemos os judeus caraítas, os judeus sionistas, ou seja, dentro de uma própria religião, de uma única religião, existem várias vertentes ali dentro. Olha como é larga a porta. É opções demais que a religião oferece. Então a religião ela é a porta larga. Por exemplo, a pessoa vai para um sistema religioso evangélico. Aí, um exemplo que ele foi para uma igreja batista, um templo batista. Chegando lá, ele não concorda com algumas coisas que ele vê lá dentro. Aí fala, isso aqui para mim não está de acordo. Eu vou procurar uma Assembleia de Deus. Aí foi para a Assembleia de Deus, chegando lá, tem certas denominações que diz, olha, aqui mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode usar batom, mulher não pode usar brinco, mulher não pode cortar cabelo. Aí a pessoa fala, poxa, aqui não dá certo para mim. Ele sai dali, já vai procurar uma universal, vai para uma quadrangular, vai para uma Deus é Amor, ou Igreja Internacional da Graça, ou Mundial. São várias vertentes dentro da própria denominação ou dentro da própria religião. Então a porta ela é larga, porque se a pessoa não se dá bem em uma certa denominação, ele pula para outra, porque a porta é larga. Isso é porta larga, muitas opções. E há um provérbio entre o povo que o povo tem mania de dizer assim, ó, não importa, o importante é você ter uma religião. Mas Yahushua não veio trazer religião, pelo contrário, ele veio nos libertar das religiões. Como está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, que ele nos libertou das religiões, que nós não devemos tornar de novo a nos meter debaixo do jugo da servidão, nos submeter a homens, pecadores como nós, se dizendo que são nossos pastores, nossos líderes, porque pastor só existe um. Está lá em João capítulo 10, verso 16. Um só rebanho e um só pastor. Se a Bíblia fala um só rebanho, o segundo é verdadeiro, é mentiroso. Por isso que eu rejeitei esse cargo de pastor e esse título que não cabe a mim. Está escrito que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Se eu não dou vida, eu já sou um pastor que não presto. Então, para eu ser algo que eu não presto, que não vale nada, eu prefiro não ser, prefiro deixar o meu Salvador Yahushua ser, porque ele sim é o bom pastor, porque ele deu a vida por mim e por toda a humanidade. Todos aqueles que quiserem aceitar o seu sacrifício terão direito à salvação. Então, amado, eu estou provando para você aqui que porta larga é o sistema religioso, são as religiões. Caminho espaçoso é a religião. Vê que você passa com facilidade. Você foi para uma religião, você foi para o espiritismo, não deu certo, você foi para o islamismo, aí chega lá também não dá certo, você pula para o catolicismo, chega lá não dá certo, você vai para o judaísmo, não dá certo, você pula para o cristianismo, e catolicismo e evangélico, tudo é cristianismo. Lembrando a você que cristianismo, toda essa palavra ismo, ela quer dizer sistema, e não é qualquer sistema, é o sistema abissal, do abismo. Então, quando eles colocam a palavra ismo, presidencialismo, homossexualismo, cristianismo, catolicismo, tudo que leva ao ismo vem do abismo, do Deus do mal, aquele Deus lá de 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do evangelho da imagem de Yahushua, que é a imagem de Yahweh. O Deus desse século, o Terron, o mesmo Baal, Belial, é este aí que cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam 100% no sacrifício do Salvador e queiram procurar líderes religiosos, queiram procurar templos dizendo que é a igreja, porque na verdade templo nunca foi igreja. Quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia está se referindo aos gentios, aos europeus, aos descendentes de Jafé.
eles, quando eles criam na pregação de Paulo e dos demais discípulos, os gentios, povo branco, caucasiano, porque os israelitas eram pretos e os caucasianos, europeus e alguns asiáticos que eram brancos, que eram chamados de gentios, quando eles criam na pregação do evangelho da promessa, e na Bíblia eles colocaram evangelho, mas a palavra certa é promessa, está lá no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo de número 10, verso 8, e Yahweh diz para Adão: Adão, eu te fiz uma promessa, e quando essa promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao paraíso, não só você, Adão, você e a sua descendência justa. Aí tem pessoas que falam: poxa, mas você está falando de apócrifo, isso não é livro inspirado, eu só creio na Bíblia. Mas a Bíblia também fala da promessa. 1 João 2,25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Entendeu, amados? Então, religião é essa porta larga e este caminho espaçoso que conduz à perdição, e muitos entram por este caminho, por essa porta. Agora, o que é a porta apertada? Já que religião é a porta larga e é o caminho espaçoso, então, Evaldo, me prova e me mostra o que é a porta estreita e o que é o caminho apertado. Vou te mostrar. É o próprio Salvador Yahushua. Que isso, irmão? Com certeza, o próprio Salvador Yahushua. Ele é a porta estreita e ele é o caminho apertado. Vou te provar nas Escrituras. Em João, no capítulo de número 14. Mas antes disso, vamos ler aqui em João 10, o verso 9, onde nós vamos ver primeiramente sobre a porta, mostrar para você que a porta é o próprio Salvador Yahushua, que nós conhecemos no sistema religioso como Jesus, que também o nome dele foi trocado. Até o nome do nosso Pai Criador, que é Yahweh, eles tiraram o nome do Criador e colocaram um título de Deus, que Deus quer dizer juiz. É um título, não é o nome do nosso Pai. O nosso Pai, ele tem um nome. João 10, 9. Eu não disse que a porta é o Salvador? Olha o que diz João capítulo 10, verso 9. Disse Yahushua: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, se salvará, entrará e sairá, e achará a pastagem. Ele é a porta. Você tem que entrar por ele. E por que muitas pessoas não querem, às vezes, ter Yahushua como a sua porta, quer procurar portas religiosas, onde tem um líder evangélico, um líder religioso, um líder judeu, um líder espírita, um líder islâmico, e diz que foi buscar em uma igreja que é a casa de Deus. Mas casa de Deus é um templo? Mas as Escrituras mostram que não. Em Atos 7,48, as Escrituras dizem o seguinte, olha, Atos 7,48. As pessoas falam assim: você abandonou o primeiro amor. Aí eu falo: por quê? Ele fala: você saiu da igreja. Eu falo: mas de que igreja? Ele fala: você não vai mais no templo cultuar, porque o templo é a casa de Deus, eles dizem. Mas a Bíblia diz que o Criador e o Altíssimo, que criou os céus e a terra, ele não habita lá naquele templo feito por mãos de homem. Está aqui na Bíblia. Atos 7, verso 48. Mas o Altíssimo não habita em templos. Não é nem templo no singular, mas no plural, templos. Todos os templos que tenham feitos por mãos de homens, o Altíssimo não habita lá. Por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Versículo 49. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Se lá é a casa dele, como é que ele está dizendo aqui que ele não habita em templos feitos por mão de homem? Porque o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos pés. Veja, o nosso Criador é tão grande que só os pés dele pega na terra, é o estrado dos pés dele. E as pessoas vêm dizer que lá no templo religioso é a casa de Deus. E vem pessoas dizer: mas no Salmo 122, Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E quem foi que disse que Davi, quando ele disse que casa do Senhor, que ele gostava de ir, era o templo? Primeiro lugar, que você tem que saber, amado. Quando Davi estava vivo, não existia templo. Porque o templo é construído, sabe por quem? Por Salomão, em Israel. E quando Salomão constrói o templo, é quando ele passou a ser rei. E quando Salomão passa a reinar, Davi já era morto,
há muito tempo. Como é que é a casa de Deus que Davi falava? Era o templo de Salomão. Nunca foi. Ele se referia a Yahushalaim, a Jerusalém, que a Bíblia fala aqui, Jerusalém, né? Yahushalaim, a cidade do grande rei Melquisedeque. Essa era a casa que Davi falava. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estava falando de Jerusalém. Entendeu, amados? Nunca foi templo. Em Atos 17, versículo 24, fala mais forte ainda sobre templos. Olha o que diz aqui, Atos 17, versículo de número 24. O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 24. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa. Ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Querido, a coisa é séria. O Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele diz que casa vocês vão me edificar. Uma certa feita, o rei Davi, antes de morrer, ele pensou em edificar verdadeiramente uma casa. Ele falou, eu tenho minha casa aqui bem ornamentada, e enquanto a arca do Senhor vive andando de tenda em tenda. E pensou em edificar uma casa, um palácio. Quando ele pensou em edificar, o profeta Natã falou, isso mesmo, faça tudo que está no seu coração. Quando ele estava pensando em fazer isso, veio a voz do Senhor e falou com o profeta, vai lá e diz para Davi, o meu servo, que ele não me edificará casa, mas aquele que sair das entranhas dele, esse sim me edificará uma casa eterna. Então, amados, nunca foi casa do Criador esses templos construídos por mãos de homens. E se você ver e examinar direitinho, o próprio Salomão ele pregou mentira quando ele foi construir esse templo, dizendo que o Criador é o que tinha ordenado ele fazer. Se você examinar lá na passagem, você vai ver certinho isso aí. Ok? Então, amados, religião é a porta larga e a porta estreita é o próprio Salvador Yahushua, como eu já te mostrei aqui em João capítulo 10, o verso 9. Ele diz, eu sou a porta. E outra coisa, a Bíblia diz em Mateus 7,13 também, o caminho é apertado que conduz à vida. E que caminho apertado é esse? O próprio Salvador Yahushua. Mais uma vez, vou te mostrar nas Escrituras. João, capítulo 14, versículo de número 6. Veja o que disse o Salvador Yahushua em João, capítulo 14, verso de número 6. Ele está mostrando aqui que ele mesmo é o caminho, esse caminho apertado. Disse ele, disse-lhe Yahushua, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí como é que você quer procurar um líder religioso para te levar ao Pai? Se Yahushua diz que é ele que leva ao Pai, ele diz ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Não é por intermédio de um pastor homem, porque a Bíblia diz que todo ser humano há de prestar conta de si mesmo a Yahu, ao Criador. Cada um de nós vai prestar conta de si próprio, não tem essa de um líder carregar você aqui nos ombros e de ser responsável pelos seus atos errados ou certos. Não, você é responsável pelos seus atos. Eu, conhecendo a palavra, o meu papel é só passar para você essas verdades. Aí você ouve, examina, agora cabe você cumprir, praticá-la ou não. Eu não posso carregar a tua responsabilidade aqui nos meus ombros. Quando eu entendi isso, que eu rejeitei o meu cargo de pastor, o meu título de pastor, sabendo que nenhum homem é capaz de ser líder e apto para conduzir um povo e ser líder desse povo. Cada um dará conta de si mesmo ao Criador. Os apóstolos, Paulo, Pedro e os demais que apregoaram a palavra e a promessa, eles apregoavam, ensinavam. Agora cabia a cada um receber essa palavra, cumprir, praticar ou não. Eles não eram responsáveis pela conduta de ninguém. Eles simplesmente ensinavam e explicavam. Agora cada um deve dar conta de si mesmo ao nosso Criador. Está ok, amados? Então, a porta larga é o sistema religioso e as religiões. Isto é a porta larga, para poder te impedir. Aí as pessoas vêm dizer assim, mas você abandonou o primeiro amor, você deixou a igreja. E quem deixou o sistema religioso e saiu da igreja, do templo?
Mas quem foi que disse que o primeiro amor é você estar dentro de um templo? A Bíblia mostra o que é o primeiro amor. Em uma das cartas do Apocalipse, Yahushua fala para aquela igreja, que era aquele povo lá, né? As 7 igrejas da Ásia, ou seja, 7 cidades na Ásia, onde tinha o povo que temia ao Criador Yahweh, o Salvador Yahushua, e era chamado de igreja. Não era um templo, mas um povo em uma cidade. Era chamado de igreja. Ele disse: esse que tem contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas deixar o primeiro amor não é abandonar o templo religioso. O que é o primeiro amor? Aquele que é o primeiro amor na sua vida. E o primeiro amor da sua vida é quem? A tua mulher? O teu marido? O teu filho? Não. O teu primeiro amor deve ser o teu Criador. Mateus 22, verso 37. Olha só o que diz. Mateus 22, verso 37. 22, verso 37. Olha só que lindo. E Yahushua disse: amarás o Senhor teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento, né? E o segundo mandamento é: este é o primeiro mandamento e grande. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro amor da tua vida, quem é? Yahweh, o nosso Criador. Ele é o nosso primeiro amor. Então, deixar o primeiro amor é você virar as costas para o teu Criador, é você deixar de temer a palavra dele, temer a ele. E para você temer o Criador, você não tem que estar dentro de um templo. Porque José estava no Egito. José não tinha pastor. José estava longe do pai dele. José estava longe da mãe dele. Está lá em Gênesis 37 até os 50. E quando ele recebe um convite para cometer adultério com a mulher do seu senhor Potifar, o que ele falou? Não, mulher, eu não faria isto, porque eu estaria pecando contra o meu pai, o meu Criador, e contra o meu senhor Potifar. E aí, quem foi a igreja que deu suporte a José? Quem foi o líder que deu cobertura espiritual a José, para José não cometer adultério? O espírito de Yahweh. O temor que ele tinha dentro da sua glândula timo, do seu coração. É isso que o Criador quer de nós, temor por ele, independente de religião, de templo, mas temer diretamente ao Pai. Entendeu, amado? Então, religião é essa porta larga que conduz à perdição, desvia você do verdadeiro caminho que é Yahushua. Religião é o bezerro de ouro. Lembra de Êxodo capítulo 32? Que o povo de Israel virou para Arão e falou: Arão, nós não sabemos que houve o que aconteceu com esse Moisés. Para que nós venhamos crer que há um Criador no meio de nós, que há um Deus conosco, eles diziam, na Escritura fala Deus, ou seja, Yahweh, o Criador, para que a gente creia, faça-nos uma imagem, um bezerro de ouro, que aí nós vamos crer que o Criador está conosco. Eles só conseguiam crer se eles vissem algo físico. E infelizmente nos dias de hoje não está sendo diferente. As pessoas só conseguem crer se tiver um líder, se tiver um templo de pedra, se tiver uma religião. Eles não conseguem entender que eles não precisam de um líder, de um templo, de uma religião para poder ir ao Pai. Olha o que diz Mateus capítulo 6. Olha só, Mateus 6, verso 6 em diante. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha aí, as Escrituras não te mandam ir para um templo, reunir, dar as mãos e orar, não. Ela fala para você fazer a tua oração individual, é você só. Aqui, ó, no pensamento, nem abrindo a boca, falar no secreto com o teu Pai. O que é no secreto? Se você está lá no tempo falando, todo mundo repetindo, isso não é secreto? Todo mundo está ouvindo. Agora, quando você entra no teu aposento e fala aqui dentro, sem abrir a boca, isto sim é falar no secreto com teu Pai, ele está te ouvindo e te vendo. E aí, com certeza, ele te recompensará publicamente. E diz mais, olha, e orando, versículo 7, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. O que a religião faz? Nos ensina tudo o contrário que a Escritura está nos mandando fazer. A Escritura fala, quando você orar, não fique repetindo a mesma coisa ao mesmo tempo. E o que você faz na religião? O líder em cima do altar. Como eu, quando estava lá no sistema religioso, que achava que era líder,
Cometi esse erro muitas vezes, mandava as pessoas, repita comigo, irmão. Meu Deus, quebra esse jugo. Meu Deus, quebra essas correntes, quebra essas algemas. E o povo repetindo, ou seja, a oração repetida, induzida por outras pessoas. A oração ela tem que nascer aqui, ó. Na sua glândula na sua glândula timo, aquilo que você sente e você fala no teu pensamento com o Pai. Aquilo que você está sentindo. Você vai pensar, examinar as palavras, falando com o teu Pai. Aquilo que você necessita, você precisa, falando com Ele no pensamento. Porque antes de você abrir a boca, olha o que diz aqui, ó. Orando não usem de vãs repetições, pensando que, muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhos pedirdes. Antes de você pedir alguma coisa, o Pai ele já sabe o que você precisa, amado, porque está aqui dentro da tua mente, Ele já sabe, já leu o teu pensamento. O Salmo 139, verso 4, diz o salmista Davi: ainda antes que houvesse palavras em meus lábios, eis que tu, Senhor, tudo sabe. Romanos capítulo 8, verso 26, disse o apóstolo Paulo: ora, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu li esse versículo e não entendia isso. Hoje eu entendo o que Paulo estava dizendo, não sabia orar como convém, porque a gente orava falando com a boca. Mas a boca não foi dada para nós orarmos e falar com o Pai. A boca foi dada para nós conversarmos com o nosso próximo. Mas a nossa glândula pineal, para nós falarmos com o nosso Pai no nosso pensamento, isso é orar no secreto, essa é a oração perfeita. Então, está entendendo, amado? Religião foi criada para nos tirar do verdadeiro foco, do caminho, da porta estreita que é o Salvador Yahushua.